O mundo de Edena. Moebius. Numa distribuição. Sebos do Igor. E aí, galera? Estamos aqui para isso, para essa arrumação, para esse colosso que é o Mundos. Mundos não, o mundo que eu chamo de mundos, né? Porque a obra é tão pancada que você não consegue na sua vida pensar que ela é só de coisar aqui o foco, desfoquei, pronto, foquei. O mundo de Edena. É pancada demais, meus amigos, tu é doido. Você que chegou de paraquedas, esse é o meu canal, eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista e também um colecionador de quadrinhos, assim como você, que também ama a nona arte. Então, se você gosta desses conteúdos, se você gosta de quadrinhos, deixa teu like, se inscreve, bora conhecer essa obra. Eu pensei muito em como é que ia ser o formato desse vídeo, pensei em aparecer, mas eu acho que a obra... Eu acho não, tenho certeza, meus amigos. A obra, meus amigos, é mais importante que a minha cara. Você tem que conhecer isso aqui. O mundo de Edena, parafraseando um amigo meu aqui de Fortaleza, Hildon Olives, eu chamo, Hildon Olives, eu chamo de Hildes. Ele diz mais ou menos assim: esse aqui é o trampo do Moebius, meu amigo. Por quê, meus amigos? Por quê? Porque é o seguinte, deixa eu fazer aqui um negócio aqui bem legal, mostrando aqui as capas e as capas eu vou falando. Porque o Moebius, ele tentou fazer umas 3 ou foi 4 editoras na vida dele, e não deu certo nenhuma. E nesse meu tempo, entre 81, 1981 e 1983 e 2001, ele fez a obra, que a editora Nemo publicou em 5 edições, gigantona as bichas, e a sexta é uma espécie de extra com histórias, vinhetas que fazem parte do canon anterior à história principal. Então o que acontece? Aqui é onde o Moebius faz roteiro e arte. Ele começou a noção da ideia para ter o argumento para fazer amigos dele desenharem. Mas no dia que ele foi no estúdio para poder mostrar para os amigos dele, ele mesmo fez um negócio, ele mesmo deu uma pilora nele, que ele desenhou tudo e ele pensou na história toda e pronto. Aí ser ele mesmo, acabou essa história. Vocês podem ver, a história tem aqui uns indícios aqui, negócio de carro, negócio de sei o que, mas vamos lá, vamos com calma. Tem a Nevo. O que acontece? O Moebius recebeu uma encomenda da Citroën para ele fazer lá alguma coisa para a Citroën. De um modo que ele, enquanto ele pensava na esculhambação, ele resolveu que ele iria... Olha essa primeira página, meus amigos. Essa aqui é a primeira página da primeira história, Concertos. Olha que coisa linda, meus amigos. E aí ele resolveu que ele ia fazer uma história ali para botar a Citroën no jogo, já que a Citroën estava patrocinando o negócio. O pessoal costuma até chamar de underground vendido, né? Eu discordo desse termo, eu acho que é isso mesmo. O cara conseguiu financiamento e se embora aviões. Não é um cara qualquer, é Moebius. Vamos lá. São 2 consertadores, cosmonautas, ora são consertadores, ora eles são cosmonautas, que é o Steel e o Atan. E eles encontram um tipo de veículo que eles chamam de mestre do caminho, que é esse veículo aqui. E aí eles vão consertar esse veículo. E aí tem um teor meio psicodélico, meio espiritual, e essa mistura de máquina e espiritualidade que você já encontra tanto também na obra clássica dele, que é o Incal, aqui ele desenvolve por ele mesmo esses conceitos, e aí mexe com psique, com superego, com o id, com alguns conceitos psicanalíticos. E aí, assim, o mundo de Edena trata o sonho como parte da realidade, onde o sonho, dentro do sonho, nada mais são do que camadas interpretativas. E aí a história principal do primeiro encadernado, que é na Estrela, é quando os dois, o Atan e o Steel, que são horas, como eu já mencionei, eles são ou cosmonautas ou consertadores, eles vão parar num planeta gigantesco, bem no estilo Júpiter,
e eles são atraídos por esse planeta de alguma forma. Tem muitas características que envolvem esses personagens. Eles são assexuados e vivem através de comida sintética e através de cuidados, enfim, de saúde e também através de formas sintéticas, né? Então acaba que algumas coisas vão surgindo e eles vão mudando no decorrer do caminho. Fato é que, deixa eu ampliar aqui para vocês verem as duas páginas simultâneas. Fato é que eles dois vão parar nesse planetoide e eles descobrem que existe um tipo de pirâmide e eles vão lá saber investigar esse negócio. Aí eles descobrem que eles acabam encontrando no meio do caminho um veículo muito pitoresco, que é um carro Citroën a gasolina, tração dianteira, faz toda a propaganda. Ah, propaganda! Rapaz, tô dizendo. Me patrocina Citroën, que eu tô fazendo a propaganda também. Aí eles vão investigar o diastro do triângulo. E aí eles acabam se tornando os pilotos da pirâmide. E aí tem uma população que vive ao redor da pirâmide. Aí como eles viram essa espécie de pilotos da pirâmide, e lá vai o Steel, ele entra na pirâmide e bomba. Tome na sua cara. Ô Samara, ô Samara. Olha aí que coisa linda, meus amigos. Aí eles partem para o quê? Né? Rapaz, a mensagem subliminar aqui do Moebius usando o signo da Citroën, a pirâmide se transforma numa espécie de nave que promete levar eles para o paraíso. Aí vira na simbologia do Citroën. Ó. Esse Moebius. Sei não, mas olha que coisa linda, né, mano? Aí eles partem e a história podia ficar por isso mesmo. E você ficar sem entender ou então imaginar que eles iriam viver felizes para sempre. Não é assim? Mas o que acontece? Tem ainda mais outros encadernados, meu filho. Tá pensando no quê? Eles vão bater lá nesses jardins de Edena, que nada mais são do que uma espécie de paraíso. Mas meus amigos, olha que coisa linda. Eles passam por mal bocado, tem medo de comer fruta, porque a fruta pode envenenar, o outro passa mal porque está morrendo de fome, de fraqueza, quase é devorado por um leão. Olha o leão. Aí, meus amigos, o Steel, que não é besta nem nada, começa a comer, né? Que ele tá com fome, né? Rapaz, como diz a minha mãe e minha avó, a fome é a necessidade. E aí eles estão lá tentando sobreviver nesse planeta, com esse jardim maravilhoso. E aí começa a entrar aspectos mais místicos na história. Rapaz, eu achei a cara do Sonho de uma Noite de Verão. Mas apareceu umas fadinhas, uns seres assim meio místicos e tal. E o Atan lá dormindo, né? E aí eu fico assim, rapaz, eu entendi a referência. Olha que coisa linda, meus amigos. Deixa eu fazer aqui um panorama. Pausa para o momento Appreciation. Sapos do Eagle. Se bem que eu não sei se essa vinheta tá prestando. Vocês gostam dessa vinheta? Comenta aí, coloca nos comentários. Eu gosto dessa vinheta. Sapos do Eagle. Aí eles estão lá tentando se adaptar, e aí tá a hora, de tanto que eles estão lá comendo as coisas, vivendo sem um modo de vida sintético, eles começam a perceber mudanças nos próprios corpos deles, né? Aí se descobre que a Atan, na verdade, é a Tana. Ou seja, o incrédulo, na verdade, é uma comadre. Aí o outro queria pegar ela e eles começaram a brigar. E aí a Tana vai-se embora. E aí é muito doido, assim, porque aí eles têm essa referência da Adão e Eva, onde na verdade é o Adão, que é o Steel, que traz a fruta pra Eva, que no caso é o Atan que vira a Tana. E é um negócio muito doido aqui. Aqui o negócio é o seguinte, quem tem limite é o município. Porque o sentido das coisas, se você ficar cobrando o sentido, você vai começar a ficar aborrecido. E aí o Steel vai atrás até então a Tana, e aí aparece esse cara aqui que é o Burg, tentando orientar a vida dele. E aí eles estão lá se emocionando, eles começam a se entender, nem parece os mesmos personagens do início, né? Mas é isso.
o sonho dentro do sonho e o pesadelo que faz parte do sonho e que tudo começa a perder o sentido comum. Aí me vem muita outra referência, que é o Teatro do Absurdo, do Eugênio Ionesco, do Samuel Beckett. E acaba me vindo a noção de que alterar a ordem linear de uma história que tem começo, meio e fim faz com que você comece a se desprender do realismo, né? E esse realismo que muitas vezes não combina em nada com ficção científica. E assim, eles começam a desvendar o planeta e descobrem que existem outras pessoas lá, onde essas outras pessoas passam, olha que coisa linda, né, galera? Passam a viver como os narigudos, né? São pessoas que acreditam que a pele natural ela é uma ofensa. Aí vamos lá, né? Nesse encadernado você tem o percurso de vida da própria Atana, né? Você vai acompanhando. Deixa eu pegar aqui o começo do negócio. Que ela fica bonita que só uma porra, viu, mano? Aí tá aqui, ó. A Atana se separa. Só ideia de jirico. Só porque o outro queria pegar ela. Aí ela fugiu dele e começou a vagar na floresta, nesse mundo do Jardim de Edena. Olha como ela ficou bonita, mano. Aí ela encontra com os narigudos. Ela sonha. E os sonhos são acesso a alguns mistérios. Que alguns são desvendados e outros não. E aí é onde você vai ficando abirobado, sabe? Porque você vai ficando assim, rapaz. Eita, mano. É, doutor, uma pessoa, uma loura dessa, chegando na sua casa e diz assim, vamos ali nas falésias. Vamos ali nas dunas. Tu é doido, mas tu se apaixona não, tu se apaixona, que eu sei que tu se apaixona. Aí ela encontra os narigudos, que a chamam de fora do ninho. E aí ela descobre que, assim, essa população é uma população meio abirobada. E aí ela vira uma espécie de deusa. Ela morre, esse cara que ressuscita ela. Menina, aí tem um tal de Paterna, que é como se fosse uma espécie de líder. Ela começa a brilhar. Rapaz, sentido, fazer sentido, nada faz. Só que você vai percebendo que o negócio é a vibe do negócio. Como assim, Igor? É que quanto mais você vai lendo, mais você vai entendendo que o aspecto do sci-fi e do gênero místico, né, digamos assim, se misturam o tempo todo. Então, existe algumas críticas, né, que ele faz a alguns fanatismos religiosos que não é novidade para o Moebius, né? Você se refere, por exemplo, tanto ao Incal, ao Surfista Prateado, a história Parábola, onde ele faz em parceria com Stan Lee. Só que aqui ele eleva a arte dele e a criatividade em níveis muito maiores, porque ele não tá preso a nenhuma formalidade. Então aqui ele teve tempo, né, para resolver tudo. Aí veja só, né? Aqui você tem o Steel em busca de encontrar a Tana. E é onde você vê, por exemplo, o Steel sendo orientado pelo Bug e você fica meio desorientado, assim. Porque o Bug ele não é bem uma espécie de guru. Ele parece um mestre dos magos. Ou seja, ele tá querendo, acho que ele tá querendo fuder com o Steel. Ele tem a safadinha que ela gosta dele e tenta ajudar ele a salvar a Tana. Então ele vai até a cidade lá dos narigudos e descobre que a cidade deixou de existir. E quando ele descobre isso, ele descobre que na verdade a cidade se transferiu para um outro lugar, que o antigo líder foi destruído pela deusa, né? E a deusa se tornou um mistério. E aí ele também descobre que a nova Paterna, na verdade, é um amigo dele da época lá do planetóide lá, gigante. E isso é muito doido, porque você pega várias referências. Isso aqui é encontrado, por exemplo, numa revista muito antiga do século XVII, em uma ilustração do Pierrot da Comédia dell'arte, a comédia italiana. Mas aqui são referências assim, cada pessoa que for ler isso aqui vai encontrar suas referências de acordo com a sua vibe de vida. Eu encontrei isso aí porque eu sou do teatro, mano. Mas vai que essa mulher aqui faz mais
se tinha sentido para tudo que para mim, entendeu? Por causa de alguma referência que tu tem, entende? Cada um com as suas referências vai criar sua própria interpretação dessa história, fazendo com que você veja que, por exemplo, o que é real e o que não necessariamente importa. Aí o Steel aqui fica em apuros e entra no mundo dos sonhos de vez. O fato é que a última parte da história, ela deixa as coisas mais abertas do que qualquer outra coisa. Porque no fim das contas, a história ela tá atrelada a você interpretar não o que é realidade e o que é sonho, mas você interpretar o que é que te faz sentido e o que é que não te faz sentido. Aqui o Steel vira uma espécie de viajante, nômade, e a Tana vira uma espécie de anfitriã e eles estão tentando se reconhecer um ao outro. Isso lembra muito uma história, um trecho da cantora Careca, de Ionesco, onde um casal passa muito tempo conversando para no final descobrir que eles eram um casal casado. Ou seja, a ordem das coisas se inverteu, né? Para justamente fazer sentido o potencial de estranhamento dentro das circunstâncias estranhas. E aí, assim, o planejamento da paterna, que é esse cara aqui, é demoníaco. Porque se você descobre que o Steel estava o tempo inteiro dormindo e ao mesmo tempo acordado, é um paradoxo. Paradoxos são as coisas que você tem mais, assim, que você encontra mais nessa história. Ou seja, ele não é de uma leitura só. Tal hora, você vai começar a sentir a necessidade de ler mais de uma vez. O Bug tenta mais uma vez salvar o Steel dessa armadilha que foi colocada para ele. E aí você tem uma quebra de expectativa quando você descobre que ele está mais uma vez sonhando em um outro mundo, onde ele é um cliente de uma espécie de serviço que coloca as pessoas em um estado de sono para sonhar e viver uma realidade alternativa. Aí você pensa, não acredito que o final seja isso. Mano. Eu não estou acreditando, rapaz. Mas aí daí que tá. Você fica em aberto mais uma vez quando ele entra em contato com a Tana. E aí você se coloca de novo em dúvida. Cadê a Tana aqui? Ele encontra com a Tana e começa a conversar com ela. Cadê? Tá aqui em algum lugar. E aí tá aqui ela. E aí, e agora? A Tana foi coisa da cabeça dele? Edena foi uma coisa da cabeça dele? Não foi? Aí acontece uma explosão, ele pega um foguete, se manda e tudo fica em aberto. Na verdade, não é que fica tudo em aberto como se fosse uma preguiça de autor. É porque realmente o Moebius ele descobriu uma forma, ele elaborou uma história em que eu posso interpretar o final, o que é, do jeito que eu quiser. Eu tenho a liberdade. Isso é muito assustador para uma pessoa acostumada com histórias em quadrinhos simplórias. Nenhum problema com histórias mais simples. Mas isso talvez vai incomodar a pessoa que está mal acostumada com histórias mais mastigadinhas. Porque ela é muito para frente. Aqui nesse encadernado você tem, por exemplo, histórias que não são desse história principal. Elas meio que acontecem cronologicamente antes. Eles ainda são dois consertadores, né? O Atan e o Steel. E é muito legal, assim. O mundo de Edena, a arte é extraordinária. Moebius está, assim, incrivelmente maravilhoso nessa história. É uma leitura instigante, viciante. E por mais que sejam 6 encadernados, não tem como você se segurar e ficar só em um. E depois ler o outro no outro dia. Eu podia ter devorado isso no mesmo dia e não devorei por sei lá, eu não queria ficar com aquela sensação de ficar órfão, sabe? Quando você lê uma coisa e fica meu órfão. Então assim, essa foi, ou tentei, não sei se eu consegui, falar um pouco sobre o mundo de Edena. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Tem até uma igreja aí truando aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar aqui uma focalizada. E muito obrigado a você que veio até o final do vídeo. Fique com Deus, uma boa semana. E quando você encontrar isso aqui, você me
Pegue, meu amigo, que isso aqui, ó, meu amigo, é bom demais. É bom demais, Júnior. É bom demais, Davi. Isso aqui é minha capa favorita. Fui!